Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje para neste domingo, dia do Senhor, dia de nos encontrarmos com Deus. Hoje, domingo de Ramos, iniciando a Semana Santa, né? Então a gente está neste ponto, vamos assim usar ponto final e ponto inicial, né? Porque a gente está, de certa forma, finalizando, chegando no final da quaresma e iniciando a Semana Santa, que é a culminância total da quaresma, né? Toda a quaresma foi em preparação para a, então, Semana Santa e a Páscoa do Senhor. Peço perdão. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Hoje, aqui nos reunimos e iniciamos com toda a Igreja a celebração do mistério pascal de Nosso Senhor, sua morte e ressurreição, para consumá-lo. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos o passo de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos, ó Deus de amor, vosso Filho Jesus Cristo assumiu nossa condição humana e deu sua vida na cruz. Dai-nos a graça de aprendermos esse ensinamento de sua paixão, para que, seguindo seus passos no caminho da cruz, possamos ressuscitar com ele em sua glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, pela então liturgia do dia de hoje, nós temos vários pontos a refletir. Primeiramente, a gente poderia começar aqui na primeira leitura, mas hoje vamos começar pelo Evangelho, já que são 2 evangelhos, né? Primeiramente, segundo São Mateus, capítulo 21, do versículo 1 ao 11, né? E depois, São Mateus, do capítulo 27, versículos 11 ao 54, que daí já é a narração, o anúncio do evangelho, né? Primeiro é um evangelho normal, vamos usar assim esse termo, né? Porque o evangelho normal, geralmente o padre ou o diácono ou, no caso das celebrações da palavra, né, o ministro proclamam sozinho o evangelho. Mas já para o anúncio do evangelho, né, o segundo, então já é proclamado com uma equipe litúrgica, né? Mas a gente então são 2 evangelhos e em contraste do Hosana ao Crucifica-o, né? Então o que é este contexto? Né? A gente começa ali primeiramente com todo mundo dando graças, louvores, né? Porque Hosana, né? Então é um louvor. Salva-nos, Senhor. É muito louvor, assim, vamos utilizar neste contexto, né? Então, ela começa com a alegria do Hosana e termina em silêncio com o Crucifica-o. Na entrada, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, né? Jesus entra em um jumentinho, símbolo da humildade e da paz. Ele não é o Messias guerreiro que muitos esperavam, mas o rei que serve. As multidões estendem mantos e ramos, reconhecendo-o como filho de Davi. Então, a gente tem este primeiro contexto. O povo de Deus glorificando a Jesus quando ele entrava em Jerusalém. Mas, ao adentrarmos ao anúncio do Evangelho no capítulo 27 de São Mateus,
poucos dias depois, a mesma cidade que o aclamou, né, no primeiro evangelho, assiste à sua condenação. Mateus destaca a solidão de Jesus, o beijo da traição de Judas, o sono dos discípulos no Getsêmani e a negação de Pedro. Então, é este o contexto, né? A entrada no primeiro evangelho de alegria e no segundo, este período triste, né? Este silêncio, desse crucifixo. E se a gente for olhar, é a nossa vida, né? O nosso dia a dia, muitas vezes nós somos assim. Nós somos de glorificar, se alegrar muito quando Deus está nos abençoando, né? Quando Deus está dando muita coisa boa para nós. Mas, às vezes, dá alguma coisinha errada, que às vezes não é do jeito que a gente queria, né? Porque foi assim no segundo evangelho, já nos fechamos para Deus, já negamos a Deus, né? Então, é que nem este evangelho, né? Quando tá tudo indo segundo a nossa vontade, é mil maravilha, né? Ou às vezes até ninguém nem lembra de Deus. Mas no caso, vamos pensar que a pessoa lembra de Deus, né? Ela glorifica a Deus, ela fala de boca cheia das graças de Deus. Mas Deus dá uma única provinha para ela. E ela já faz o escarcéu, né? Já não vai mais nem na igreja. Então, este evangelho de hoje é isso. Começa assim. E para a segunda leitura, temos o servo sofredor, né? Filipenses, capítulo 2, versículos 6 ao 11. A segunda leitura de hoje contém o hino mais belo da cristologia primitiva. Paulo nos diz que Cristo esvaziou-se a si mesmo, kenosis. Ele não se apegou à sua condição divina, mas assumiu a condição de escravo. O Domingo de Ramos vai nos então ensinar que o caminho para a exaltação passa pela humildade radical. Deus não salva o mundo com um espetáculo de força, mas com uma vulnerabilidade do amor. Então, não era aquele, como dito ali no Evangelho, né? Não era aquele Messias guerreiro que o povo esperava, mas era um Senhor que trazia a paz, né? Então, era um Senhor que trazia a salvação para a humanidade. Né? Ele era aquele servo, era um verdadeiro rei. Não um rei que quer ser servido, mas um rei que serve ao seu povo. E assim deve ser. Então, Cristo é esta imagem do servo sofredor. Mesmo sendo Deus, o eu sou, como ele disse algumas liturgias passadas, ele ainda não se acha superior a ninguém. Ele se faz semelhante e próximo conosco, porque ele é o Deus conosco, o eu sou, né? Então, ele é Deus que se faz presente em nosso meio. É um Deus que se entrega. E lembra daquela frase que eu repito, repito, repito? Queres saber teu valor? Olha para a cruz. Tu vales um Deus crucificado. Santo Agostinho, né? Santo Agostinho que foi esse que teve a vida tão perdida, mas Deus o pegou, assim, vamos assim dizer, na curva, e ele verdadeiramente se converteu e se entregou totalmente ao Senhor, né? O Salmo, meu Deus, por que me abandonastes? A gente lembra muito, né? Às vezes é isso, né? Na paixão. Foi lá que Jesus fez isso, né? Porque aparece que Deus muitas vezes abandonou Jesus. Mas tudo isso fazia parte de um plano muito maior. Ali, ó. Né? Então também aqui, ó. Aqui. Acredito que estejam vendo, né? Ali, deixa eu ver. Versículo 46, antes do 47, né? Meu Deus, por que me abandonaste?
Então é muitas vezes este momento de angústia, né? Porque parece que Deus abandonou, mas às vezes é uma pequena prova. É um pequeno momento de descer um degrau para subir dois, né? Então é aquele negócio, né? Às vezes a gente se agacha para subir mais, né? Então é um pequeno momento para uma nova fase, para uma nova transformação. E para a primeira, então, leitura, né? Perdão. As duas leituras, né? Tanto a segunda leitura como a primeira leitura, elas nos trazem o contexto do servo sofredor. A primeira leitura, ela traz um pouco mais clara do que a segunda leitura, né? Porque a segunda leitura traz mais aquele questão de que Deus, Jesus é o rei, é Deus, mas que se faz um servo, né? Então, a primeira leitura é o discípulo que sabe ouvir. O profeta descreve alguém que oferece as costas aos que esbatem e os rostos aos que lhes cospem. O ouvido do discípulo. O texto diz que Deus desperta o meu ouvido para ser fiel como Jesus, e é preciso saber ouvir. O sofrimento de Jesus não foi um acidente, mas uma escolha de fidelidade ao Pai. Em momentos da injustiça ou da dor, como nós reagimos? Essa leitura nos convida a manter o rosto firme, confiando que o Senhor é Deus e é meu auxiliador. E como eu disse, o servo ali, na segunda leitura, o esvaziamento, que nós, descreve a escada descendente de Jesus, de Deus a homem, de homem a servo, de servo a condenado à morte de cruz, a humilhação e a exaltação, porque ele se humilhou ao extremo, Deus o exaltou sobre tudo, né? Na segunda leitura. Então, para a gente finalizar a leitura do Evangelho de hoje, né? A gente vai pensar assim, primeiramente, né? A constância na fé. Onde nos encontramos hoje? Na multidão que aplaude quando tudo vai bem? Ou aos pés da cruz, quando o silêncio de Deus parece pesado? O domingo de Ramos nos convida a uma fidelidade que não depende do entusiasmo emocional, mas da decisão da vontade. O reino da humildade. Jesus escolheu um jumentinho, não um cavalo de guerra, em que áreas de nossas vidas precisamos trocar a prepotência pela simplicidade, né? Quais são os lugares que a gente precisa trocar o nosso cavalo de guerra pelo jumentinho? A verdadeira realeza cristã se manifesta no serviço ao mais humilde. E é assim que devemos ser enquanto cristãos. Porque Cristo, como Rei do Universo, como o próprio Deus, não se fez maior que ninguém. Ele fez próximo de cada um, né? E o silêncio de Jesus diante de Pilatos e das acusações. Jesus guarda um silêncio eloquente. Às vezes, para que a vontade de Deus se cumpra, precisamos parar de tentar nos justificar o tempo todo e confiar que a verdade se revelará no tempo certo. Amém? Amém. Então, para finalizar, vamos lembrar uma coisa, né? Primeiramente, o Hosana, né? É um hino de louvor. E que lembra-se, salva-nos, por favor, salva-nos agora, Senhor. Então, o Hosana é um clamor de esperança a Deus. E também temos o ramos, né? Levar os ramos para casa não é um ato de superstição ou proteção mágica. Os ramos secam com o tempo, para nos lembrar que as promessas que fazemos a Deus no entusiasmo podem murchar, e eles servem como um memorial. Eu prometi seguir este rei, mesmo quando o caminho for difícil. E rezemos assim: Senhor Jesus,
Hoje eu vos acolho com meus ramos e meu louvor, mas peço, acima de tudo, a graça de não vos abandonar na Sexta-feira Santa. Dai-me um coração manso e humilde como o vosso, para que eu aprenda que perder a vida por amor é, na verdade, uma única maneira de ganhá-la para a eternidade. Hosana ao Filho de Davi. Amém. Senhor Jesus, e hoje eu vos acolho com meus ramos e meu louvor, mas peço, acima de tudo, a graça de não vos abandonar na Sexta-feira Santa. Dai-me um coração manso e humilde como o vosso, para que eu aprenda que perder a vida por amor é, na verdade, a única maneira de ganhá-lo para a eternidade. Hosana ao Filho de Davi. Amém. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Olhai, Senhor, esta vossa família, pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Santo, vós nos fortalecestes com esta celebração, com esta reflexão. Guiai-nos durante esta Semana Santa, que se inicia, para que a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus, vosso Filho e nosso Senhor, nos renove na comunhão convosco e com todas as criaturas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, no seu título de Nossa Senhora das Dores, São José, todos os santos e santas de Deus, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a bênção de Deus permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor e Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. Claro, caríssimos, não se esqueça de hoje, domingo, dia do Senhor, de ir à Santa Missa ou à celebração, depende do que tiver disponível, né? Mas vá, procure os horários lá, busque. Não falte no domingo de Ramos. E nem nos dias da Semana Santa que tem a programação em sua comunidade. Por favor. Deus abençoe e nos encontramos amanhã.